Queridos, eu ainda estou naquela unção da vida de Abraão. Não sei se vocês se lembram, nós pregamos as 2 últimas vezes sobre a vida de Abraão, inspirados lá em Isaías 51, verso 2, que diz: vós que buscais o Senhor, olhai para Abraão, vosso pai, na fé. E hoje eu quero falar sobre o tema "Se tu uma bênção", inspirado na vida de Abraão. O texto que fala da chamada de Abraão é Gênesis 12, mas eu quero iniciar no Gênesis 11. Por favor, vamos abrir em Gênesis 11. Gênesis 11 é a história muito conhecida pelas crianças e até pelas pessoas que ainda não são convertidas a Jesus, que é exatamente a história da Torre de Babel. No versículo 4 de Gênesis 11, poderíamos, por assim dizer, é a descrição do projeto Torre de Babel. Esse projeto tinha por objetivo construir uma cidade que atendesse fundamentalmente a 3 requisitos, que estão aqui no verso 4. Verso 4 relata o seguinte: e disseram aquele povo: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, os 3 requisitos dessa construção era que a cidade tivesse uma torre cujo tope chegasse até o céu. O segundo requisito é que essa cidade fosse imponente, de tal modo que trouxesse honra, que tornasse célebre o nome de seus moradores. E o terceiro requisito é que ela fosse intransponível, para que os seus moradores, na eventualidade de uma guerra, não fossem espalhados pelo mundo. E por que, queridos, que Deus vem, visita esta construção e reprova e condena este projeto? Na verdade, irmãos, eu não tenho a capacidade de esgotar esse porquê, mas eu vejo 3 aspectos aqui que desagradaram o coração de Deus em relação a esse povo, os filhos de Noé. O texto relata, no versículo 1, que havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar entre eles. E no verso 2, eles partindo do Oriente, deram com uma planície e habitaram ali. Então, pela graça de Deus, eles foram presenteados com uma planície, uma área agradável de se viver. Na vastidão da terra, eles caminhando, tiveram essa dádiva de encontrar um local aprazível para ali se estabelecerem. O mal desse povo, irmãos, foi que eles então iniciaram um projeto cujo objetivo era fazer desse projeto a base da felicidade, da segurança, da autorrealização deles e, pior ainda, da autoimagem deles. Eles queriam glamour, eles queriam fazer nobre o seu nome. E Deus então se desagrada dessa atitude deles. Eles pegam uma bênção, porque nós sabemos, irmãos, que é louvável, é bom, é agradável a Deus que cada um de vocês aqui encontrem esse platô, esse chão, essa estabilidade na vida para ali construir a sua história de vida. Mas a partir do momento que nós pegamos essa bênção e corrompemos a bênção do Senhor, para que ela nos traga fama, glamour, nos faça especiais acima dos outros homens, e nós passemos então a sentir que esta dádiva de Deus é a nossa única segurança acima do próprio Deus, Deus condena essa atitude. Seria maravilhoso, irmãos, que cada um de nós pudéssemos falar como o apóstolo Paulo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Que maravilha se esses VIPs, né, essas pessoas
muito importantes, os artistas, os famosos, ao falarem na televisão, pudessem dizer, olha, se eu estou aqui é pela graça de Deus, que coisa tremenda que seria isso. Esses dias eu vindo de um evento, dirigindo o carro, eu comentava com a Sayonara da bondade de Deus na nossa vida, do tanto de buracos que Deus abriu na peneira da vida, porque a vida é uma peneira fina. E eu reconheço que Deus providenciou alguns buracos nessa peneira e eu passei por eles. Nós estamos lembrando de tantos momentos em que foi a mão de Deus que nos permitiu chegar onde chegamos, ter o nível de vida que nós temos hoje. E eu digo, Narciso, com esse tamanhozão todo, Deus providenciou um buraco para você passar, Narciso, né? O Erlon que está ali aflito com a causa na justiça, Deus pode providenciar esse buraco na peneira, viu, Erlon, para você passar. Mas é necessário que no nosso coração a gente esteja íntegro diante de Deus, de reconhecer que veio da mão dEle, que a gente não tome uma atitude soberba, de dizer que foi a força do meu braço, que foi a minha inteligência. A segunda coisa que eu observo aqui que desagradou profundamente a Deus, foi que eles estavam empenhados em construir o seu próprio acesso ao céu. No verso 4 diz, uma torre cujo topo chegue até aos céus. Eles pensavam que o seu projeto de vida era adequado para chegar até a porta de Deus. E curioso, eu fui pesquisar mais sobre esse texto. O termo Babel, no idioma assírio, significa exatamente porta de Deus. Mas no idioma do povo de Deus, que é o idioma hebreu, Babel significa confusão. E foi, irmãos, exatamente o que aconteceu. Deus trouxe confusão naquele projeto, envergonhou aquele povo e dispersou eles pela terra, como eles temiam que acontecesse. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, desagradável a Deus, aquelas famílias não levavam Deus a sério, irmãos. Porque se eu estou construindo degraus para chegar até a porta de Deus, eu posso cuidar de mim mesmo. Não é que Deus não fosse importante na história de vida deles, mas é porque eles não consideravam Deus essencial. E hoje nós vemos as pessoas, mesmo querendo chegar até a porta de Deus, mesmo reconhecendo que Deus, que Ele é importante, as pessoas se comportam de uma maneira que transparece nitidamente que elas não levam Deus a sério. Eu me lembro que agora em dezembro faleceu o famoso arquiteto Oscar Niemeyer, e um daqueles VIPs que normalmente falam na TV sobre a pessoa que partiu, ele falou assim, olha, o Oscar, que nunca acreditou no céu, agora está lá. Eu queria só ver a cara dele. Irmãos, eu não estou aqui entrando no mérito do direito dessas pessoas ao céu, porque isso está acima da capacidade de qualquer ser mortal como nós. Mas o que eu quero dizer é que a gente percebe o quanto as pessoas não levam Deus a sério. Muitos acreditam que o inferno é uma ideia da Idade Média. E o que eu vejo de lindo nessa história da Torre de Babel, e que muitas vezes nós não nos apercebemos, é que se não existisse o Gênesis 12, se não existisse a chamada de Abraão, simplesmente não existiria esperança para nós. Nós estaríamos como aquelas famílias da Torre de Babel, vivendo segundo os seus próprios projetos, alheios à vontade de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso, é justo e bondoso. Eu diria que Deus é gentil, porque toda vez que Ele se desagrada de algum ato errado do homem, Ele abre uma porta de escape. E eu aproveito para fazer um parênteses, na igreja tem que ser do mesmo jeito, irmãos. Se um irmão erra, a correção para aquele irmão tem que ser no sentido de abençoá-lo, de trazê-lo para um lugar agradável a Deus. Então eu não vejo maior correção para um irmão que peca do que dizer a ele, olha, você vai andar com
o irmão tal, com essa família, 1 mês, 2 meses, e depois a gente conversa. Às vezes a igreja aplica uma correção como uma vingança. Olha, você sujou o nosso nome, você nos envergonhou, e agora você vai ser punido. Não, irmãos, esse não é o reino de Deus. O reino de Deus sempre visa abençoar. O nosso tema é ser tu uma bênção. Que todas as nossas atitudes tenham esse norte. Eu estou vivendo esta vida, esse chamado de Cristo na minha vida, para que eu seja uma bênção. Então o que Deus faz? Essa coisa linda, Ele vai lá no meio daquelas famílias que não levavam Deus em consideração, que achavam que não precisavam de Deus, vai lá, pega Abraão, converte ele, chama ele para ser uma bênção. Irmãos, é interessante a gente estabelecer bem esse conceito. Nós já somos abençoados por estarmos em Cristo. Mas a plena vontade de Deus para a nossa vida é que a gente vá adiante, que a gente seja uma bênção e não apenas um abençoador. Existe uma diferença entre ser um abençoador e ser uma bênção. Qualquer pessoa pode praticar gestos, atitudes de bênção. O Bill Gates, por exemplo, tem abençoado várias ações sociais com doações milionárias. Mas não tenho certeza se a vida de Bill Gates é uma bênção. Eu abençoo quando eu dou, quando eu compartilho o meu tempo, as minhas habilidades, a minha pessoa com o outro. Agora, quando eu sou uma bênção, eu compartilho todas essas coisas, mas segundo o coração que houve em Cristo Jesus. De modo que esse doar, essa participação com o meu próximo, comunica Deus para as pessoas. Muitas vezes nós, do ponto de vista humano, irmãos, não temos nada a fazer diante do cenário com o qual nos deparamos. Mas quando nós temos esse coração de ser uma bênção, as pessoas recebem a comunicação de Deus, recebem esperança para as suas vidas. Esse é o grande ponto. Nós não podemos nos acomodar de sermos simplesmente abençoados porque estou em Cristo e não progredirmos para essa condição de ser você mesmo uma bênção. Ser uma bênção é o fato de só a sua presença naquele lugar mudar as circunstâncias, mudar as atitudes, a esperança de quem está em volta de você. Eu digo para você que aquele que é uma bênção, até mesmo quando ele está morto, no momento do seu sepultamento, ele faz a diferença. Eu falo isso porque há menos de um mês eu fui ao sepultamento da minha tia, pastora Dora. Ela fundou o trabalho em Pameri, aqui próximo, e meu pai pediu que não faltasse, porque devido à condição de saúde ele não poderia estar no sepultamento. E quando ele me ligou perguntando como foi o sepultamento da minha tia, eu falei simplesmente, foi uma bênção, foi tremendo. Houve alegria. Até a Câmara Legislativa, irmãos, mandou um representante para honrar a minha tia pelo trabalho dela naquela cidade. Os irmãos vieram de Pameri e eles não sabiam se choravam pela falta dela ou se, às vezes, eles sorriam contando o amor dela, as experiências. E o Espírito Santo tomou conta do nosso meio ali. Nós sentimos aquela alegria, fomos abençoados por aquele caixão ali, naquele local. Ser tu uma bênção é válido até para quando você está morto, com toda certeza. Vejamos então, irmãos, o que Deus manda Abraão fazer para que ele passe a praticar na sua vida princípios divinos que façam dele uma bênção. A primeira coisa que Deus manda é que Abraão saia da sua cultura, saia do meio da sua parentela. Começa aí. Exatamente, irmãos, porque Abraão não poderia reproduzir no seu estilo de vida
uma cultura pecaminosa, corrompida, paganizada. Não tem, irmãos, como sermos bênção se eu estou reproduzindo na minha própria vida, no meu contato com as pessoas, aquilo que o Espírito Santo já me comunicou, já me trouxe a certeza de que aquilo não presta, de que aquilo atrapalha o meu relacionamento com Deus. Então Deus é impositivo nesse primeiro aspecto, sai da cultura, deixa essa mania de todo mundo estar fazendo e não faz mal. Irmãos, eu tenho visto crentes que hoje estão no mundo atolado de volta no pecado, porque insistiram em adequar as Escrituras ao chamado modus vivendi. Nós não estamos há 2000 anos, nós temos que adaptar as coisas ao nosso século. Resultado, estão aí confundidos, envergonhados, deixaram-se levar pela cultura desse século. A segunda coisa que Deus exige de Abraão não é só rejeitar a cultura naquilo que ela tem de ofensivo e maligno, mas é também não arrebentar com as pessoas. Não tem sentido, irmãos, alguém que é uma bênção, prejudicar as pessoas, atropelar as pessoas. Voltem aí no texto de Gênesis 12, vocês vão ver no verso 5, que cai na mão de Abraão a necessidade de cuidar do seu sobrinho Ló. Ló, ainda que rico, se vocês lerem Gênesis 12 inteiro, vocês vão ver lá que, em dado momento, Abraão e Ló passam uma temporada no Egito, e quando eles retornam do Egito, eles estão ricos. Ló, apesar de rico, era uma pessoa carente espiritualmente desamparado. E Abraão caminha ali do lado de Ló, comunicando a ele os princípios divinos, tirando ele das encrencas que ele entrava. E uma coisa interessante, irmãos, na relação de Abraão com Ló, é que essa riqueza toda deles dependia do clima. Eram animais. Até mesmo a prata e o ouro que eles possuíam poderia ir embora se houvesse uma grande seca. E nesse retorno do Egito, eles têm que passar por uma região bastante seca, a região do Negueb. Vamos lá abrir Gênesis 13, verso 1. Gênesis 13, verso 1 diz que saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. No versículo 6 relata um episódio interessante. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então vejam que situação, irmãos. O que fazer quando você está vendo a sua riqueza ameaçada, a ponto de sumir das suas mãos? Eu me lembro, 1990, a época que o Fábio nasceu, veio o presidente Collor. Ele assumiu numa quinta-feira, na sexta-feira os bancos não abriram e na segunda-feira veio a bomba. Todo mundo só tinha 50 cruzados na conta. Acho que o dinheiro era cruzado, né? Todo mundo só tinha 50 cruzados. Veio o desespero, gente perdendo a cabeça. E é isso que acontece quando as nossas posses estão ameaçadas. As pessoas brigam, se degladiam, perdem a cabeça. E é nessa hora, irmãos, que tu que é uma bênção faz a diferença, exatamente fazendo diferente do que as pessoas fazem. Foi o que Abraão fez. Abraão viu que havia discussão entre eles. Verso 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. O que Abraão faz? Ele chama o seu sobrinho e diz a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Abraão faz uma coisa que é necessário para aqueles que amam e buscam a paz. Ele diz para Ló: toda a terra está diante de você, escolhe a parte que você quer. Se você for para lá, eu vou para cá. Ele não falou assim: eu quero ver você longe. Ele fala: Ló, nós somos parentes chegados e eu não quero te prejudicar. Então Abraão dá a Ló o direito de escolha.
E como Ló não entendia muita coisa de reino de Deus, ele passa a perna em Abraão e escolhe as campinas verdejantes do vale do Jordão, que segundo a Escritura aqui pareciam com o jardim do Éden, de tão verdejantes. Então, irmãos, aqui entra um princípio fundamental para nós que amamos relacionamentos, que buscamos e nos empenhamos pela paz, que nós estejamos dispostos a sofrer o dano. As pessoas querem paz, mas não estão dispostas a sofrer o dano. Eu vejo aqui como uma passagem maravilhosa, quando Abraão está erguendo as suas tendas e se mudando para a parte seca do deserto, Deus aparece a Abraão e lhe comunica palavras de bênção. E diz o texto que Abraão então ergue um altar e adora a Deus. Abraão pôde ter paz, irmãos, porque ele podia se contentar com pouco. Nós precisamos viver o contentamento na nossa vida se queremos sofrer o dano, se queremos ter paz, se queremos ser bênção. Se o nosso empenho pela paz chegar a esse nível, irmãos, nós vamos realmente fazer diferença no reino de Deus. Por isso nós precisamos progredir nessa área, aprender a amar relacionamentos, sofrer por eles. Porque o que acontece, irmãos, nessa cultura é que as pessoas estão amando cada vez mais as coisas. A gente vê pais corrigindo com vara os seus filhos, suas crianças, porque quebraram um copo de requeijão cremoso, uma coisa sem valor nenhum. E se os pais fazem isso com a sua criança, não dá nem para imaginar, queridos, o que eles podem fazer com o estranho, com as outras pessoas. Isso é muito sério. O terceiro princípio que eu quero trazer, irmãos, sobre ser uma bênção, e que Deus exige de Abraão, é que Abraão inclua a aliança na sua casa. Eu digo casa porque não é só a sua família, inclui aqueles que estão no seu convívio, os servos, os empregados. É relevante para Deus que aquele que quer ser uma bênção inclua os seus na aliança com Deus. Isso parece fácil, mas não é. Vejam no caso de Abraão, ele era nômade numa terra desconhecida. Estava sujeito a ataques de outras tribos nômades. A cultura daquela época era tomar escravos para o serviço pesado. Mas lá em Gênesis 17, quando Deus chama Abraão para firmar com ele uma aliança, eu peço especial gentileza que abram Gênesis 17. Olhem só a atitude de Abraão depois que Deus lhe fala de que era necessário incluir toda a sua casa na aliança. No verso 23, tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. O verso 26 e 27 fala assim, amados: Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, amados, imaginem todo um clã, todos os homens circuncidados, eles teriam que esperar pelo menos um mês ou mais para se recuperarem. E a única proteção que poderia valer para eles seria as mulheres pegarem armas para defender o clã. Vejam o esforço, a coragem que Abraão teve para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, quando nós entendemos o poder que há na aliança com Deus, a gente se enche de coragem para dar esses passos de fé. A gente passa a encarar Deus com mais seriedade, sabe? A gente passa a levar Deus mais a sério. As dificuldades para servir a Deus passam a ser pequenas. Só para vocês terem uma noção da preciosidade que é de estar em aliança com Deus, eu encontrei um texto
tremendo em Jeremias 31. Esse texto acho que seria do alto interesse de todos os inimigos de Israel, porque esse texto fala das condições que Deus fixou para largar o compromisso dele com Israel, para banir de Israel a sua aliança. E eu quero ler com vocês só uma palhinha, porque esse texto é precioso. Jeremias 31, verso 35. Se você tiver um lápis aí, grife na sua Bíblia, porque é um texto solene, precioso. Jeremias 31, 35. Eu acho que todos os inimigos de Israel gostariam de saber de como eu vou enfraquecer Israel. Diz aqui a Escritura: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, motivo não falta, porque Israel está em pecado contra Deus. Mas é necessário que primeiro todos os fundamentos da natureza do universo sejam abalados para que Deus quebre o seu compromisso com o seu povo Israel. Irmãos, quando a gente se aposta dessa verdade, dessa segurança, não tem nada difícil no nosso caminhar com Deus. E para finalizar, para ser uma bênção, não é só necessário sair da cultura pecaminosa, não basta sofrer o dano pelas pessoas, não basta assumir o compromisso com a nossa família, mas é necessário também, queridos, que nós passemos a assumir compromisso com famílias que nem são nossas. Eu quero que os irmãos abram em Gênesis 18, para a gente chegar ao final dessa palavra. Gênesis 18 relata um dia muito especial na vida de Abraão. O Senhor, o próprio Deus, junto com 2 anjos, aparecem a Abraão e trazem uma notícia tremenda, de grande alegria. O Senhor comunica a Abraão que daqui a 1 ano, nessa mesma época, Sara, sua esposa, teria o tão esperado filho. Mas, ao se despedirem, vejam no verso 16 o que acontece. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. No verso 20, então, Deus revela a Abraão que ele tinha tomado conhecimento do grande pecado da cidade e iria averiguar pessoalmente se era assim mesmo. De pronto, Abraão se abala no seu íntimo, porque ele sabia que muito provavelmente seria desastrosa a sorte daquela cidade. E ele então passa a interceder. Diz o texto que aqueles 2 anjos prosseguem rumo à cidade para cumprirem o que tinham que fazer, e Abraão para onde está e permanece ali, diante do Senhor, pedindo pela cidade. Irmãos, ser uma bênção inclui nós nos incomodarmos e intercedermos por tudo aquilo que nós sabemos que é justo. Deus comunica a Abraão esse intento de agir naquela cidade, não apenas porque havia intimidade entre os dois, mas eu creio que Deus queria ver
se Abraão estava aprendendo a lição de como ser uma bênção. Deus queria ver a reação de Abraão. É como se Deus falasse assim: olha, você está com a sua descendência garantida, parabéns, mas eu estou indo ali, que tem um povo ali que não tem nada a ver com você, que eu estou pensando em destruir esse pessoal. Então Deus estava ali, eu creio, esperando para ver a reação de Abraão. E Abraão, então, se comove no seu íntimo. Interessante, irmão, me chama muita atenção o fato de que, na sua intercessão, não é Deus que sugere: olha, se tiver 50 justos lá, eu vou poupar a cidade. Para quem não conhece o texto, nessa intercessão, Abraão fala: Senhor, mas se houver lá 50 justos, o Senhor não iria matar o justo junto com o injusto? O Senhor é o juiz de toda a terra, não faria uma iniquidade dessa? E Deus fala: sim, por amor aos 50 justos, eu vou poupar a cidade. E aí o diálogo vai transcorrendo e Abraão vai diminuindo, porque a Bíblia não relata, mas Deus com certeza vai indicando: olha, você pediu 50, mas lá não tem 50. Aí Abraão pede: Senhor, por 45. Não tem 45, ele pede por 40. Não tem 40, ele pede por 30. Não tem 30. E por fim, ele pede por 10. Vejam, irmãos, a família de Ló não teria 10 justos. A família de Ló era ele, as 2 filhas, a esposa. Enfim, nem de longe chegaria a ter 10 justos na família de Ló. Então, não está no texto, mas eu creio que Abraão, como era uma bênção. Vocês sabem, irmãos, para quem conhece o texto, que Abraão era uma pessoa com bom trânsito em Sodoma. Houve uma guerra, a cidade de Sodoma, ela foi atacada numa guerra e ela não prevaleceu nessa guerra. E todo aquele povo foi tomado como escravos, foram levados da cidade, junto com todas as suas posses, e Ló foi tomado junto, e Abraão, por amor a Ló, foi com os seus 300 e poucos homens, e prevaleceu na luta contra aqueles povos, e resgatou a cidade, e trouxe o povo, e trouxe as riquezas. Se não fosse Ló, Sodoma teria se tornado um local de calamidade, a cidade teria pouca esperança de progresso. Então eu creio que a influência de Abraão em Sodoma era boa, ele tinha um bom trânsito. E ele com certeza estava buscando trazer pessoas para Deus. Então quando ele intercede diante de Deus: Senhor, se houver lá 50 justos, eu creio que ele já pensava: olha, eu falei para mais de 50, talvez deve ter uns 50. E à medida que ele vai baixando, ele está nessa esperança, nessa visão de fé e confiança de que daquelas pessoas que ele anunciou os princípios de Deus, houvesse alguém que tivesse acolhido no coração. Irmãos, isso é um exemplo tremendo para nós. Mesmo tendo lucro com aquela situação, Abraão seria extremamente beneficiado com a destruição de Sodoma. Ele teria uma segurança pública tremenda ali na região. Imagine o transtorno que essa cidade trazia na região, com saques, com perturbações. Abraão ia obter um ambiente sensato, agradável, tranquilo para criar os seus filhos, Isaque e o filho que viria, Ismael. Obrigado, Ney. Então Abraão só tinha a ganhar com a destruição daquela cidade. Mas ele como essa pessoa que é uma bênção, ele sabia que não valia a pena, irmãos, esse benefício de qualidade de vida às custas das almas de tantas pessoas. Às vezes nós nos fechamos no nosso conforto, no nosso próprio interesse, e nos esquecemos da quantidade de almas que estão sendo drenadas para o inferno. Nós esquecemos a justiça e a bondade de Deus. Então, irmãos, esses são os princípios que eu vejo na vida de Abraão, e que nós temos muito a ganhar olhando para a vida de Abraão. E que cada um aqui seja uma bênção. A vontade de Deus para cada pessoa desse planeta, irmãos, é que
cada uma delas seja uma bênção. Por que estou aqui? Porque vim ao mundo. A resposta é simples: para ser tu uma bênção. Você que sofre pelo Evangelho, não desanime de fazer o bem. Às vezes a gente acha que esse ordenamento, ser tu uma bênção, isso é um peso. Isso é difícil, isso vai drenar a nossa alegria de vida, vai nos privar de tanta coisa. Na verdade, isso é uma palavra de bênção, uma palavra de salvação. É uma palavra que vai te livrar de Sodoma, a escolha que Ló fez. Vamos abrir em Gênesis 19, vamos ler o verso 24 e 25. Aqui está relatado que aquela mesma campina verdejante que encheu os olhos de Ló, ela foi consumida pelo fogo junto com a cidade e tudo que estava cultivado naquela campina. Gênesis 19, 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Irmãos, é grande ganho nos esforçarmos para sermos bênção ao Senhor. Junte-se ao projeto de Deus e experimente coisas grandes na sua vida. Vejam que o ideal da Torre de Babel era que os seus nomes fossem célebres. E no Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele fala de nome também. Ele diz assim: farei o teu nome grande. Tanto é que hoje, praticamente 4.000 anos depois, estamos aqui falando da vida de Abraão. Abraão é um grande homem, porque ele escolheu ser uma bênção. Que Deus abençoe vocês, queridos irmãos, com essa palavra. Vamos baixar as cabeças. Pai, no nome de Jesus, nós nos apoderamos dessa palavra, que é vida para nós, é prosperidade, é alegria, e principalmente, Senhor, essa palavra vai nos permitir cumprir o teu sonho para cada um de nós, Senhor. Nos capacita, Pai, nos traz entendimento da preciosidade de estar em aliança com o Senhor, da preciosidade de zelarmos pela nossa família, trazendo ela para dentro desta aliança poderosa. Senhor, nos apoderarmos do ganho que é sofrermos o dano pelas pessoas, que sejamos frutíferos, possamos trazer glória ao teu nome, através desses princípios que, Senhor,